eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. E antes de começarmos essa aula, eu vou me autodescrever. Sou branca, estou com cabelo solto abaixo do ombro e estou vestindo uma blusa preta e uma jaqueta jeans. Atrás de mim tem uma estante com objetos que nos remete a uma sala de aula. Então, levanta do sofá e bora aprender. Vamos começar? O título da nossa aula de hoje é Sequência Numérica. Hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas e por isso eu trouxe umas perguntas para vocês. Quais os tipos de sequência você conhece? Vamos pensar juntos? Se eu brinco de amarelinha, jogo de tabuleiro, eu tenho uma sequência numérica. No teclado da calculadora ou do celular, eu também encontro sequência numérica. Os números das casas na rua também seguem uma sequência numérica. De um lado da rua você encontra os números pares e do outro os números ímpares. A fita métrica, os álbuns de figurinha, todos eles são compostos pela ordem numérica. Mas, afinal de contas, o que é uma sequência? Sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo a uma determinada ordem definida antecipadamente. Ou seja, a ordem das sequências são pensadas antes. Essas sequências são separadas em dois tipos. Sequência finita é uma sequência numérica no qual os elementos têm fim, como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. Sequência infinita é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito. Por exemplo, a sequência dos números naturais. Veja como são representadas nos exemplos sequências numéricas ordenadas. A primeira sequência começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e reticências. Essa é uma sequência de números naturais. As reticências eu uso para indicar que essa sequência é infinita. Na segunda sequência, reparem que são números múltiplos de 10. Eu conto de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, enfim. Essas reticências são para dizer que essa reta numérica, essa sequência numérica é infinita. Na terceira sequência, nós temos números múltiplos de 5, ou seja, números maiores que 5 e menores que 35. Como eu estipulei os números que eu gostaria de usar, essa sequência é finita, ela não tem as reticências. Ela inicia no 10 e termina no número 30. A última sequência é de números pares positivos. 2, 4, 6, 8, 10. Eu também poderia falar que são múltiplos de 2. Vamos ver outro exemplo? Partindo do zero e adicionando sempre 1 ao número anterior, obtemos a sequência dos números naturais. Observe que sempre podemos continuar acrescentando 1, obtendo assim novos números. Por isso, dizemos que a sequência dos números naturais é infinita e indicamos com reticências, que são esses 3 pontinhos após o último número. Agora que você já tem uma ideia do que é sequência numérica, vamos para alguns exemplos para você entender melhor. Repare essa reta numérica. Você está vendo agora um exemplo de sequência numérica, pois tem um padrão de formação. O sucessor do número 5 é formado a partir do acréscimo de mais 5 ao número inicial, ou seja, formamos o número 10. Temos então uma sequência numérica com um padrão de 5 em 5. Podemos também dizer que essa sequência é dos múltiplos do número 5. E para refrescar a nossa memória, vamos lembrar que o sucessor é aquele número que vem depois, o antecessor, o número que vem antes. Ou seja, o antecessor de 25 é 20, pois 25 menos 5 é igual a 20. E o sucessor de 10 é 15, pois 10 mais 5 é igual a 15. Mas, professora, eu não lembro o que são múltiplos. Não tem problema, vamos relembrar agora. Múltiplo é o produto de qualquer quantidade, ou seja, são os resultados da tabuada de um determinado número. Eu coloquei para vocês o exemplo da tabuada do número 5. Então, os múltiplos são os resultados, ou seja, o produto da tabuada. 5 vezes 1, 5. Então, vejam que o múltiplo será
toda a resposta da tabuada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, reticências, porque essa sequência é infinita. Aprimoramos, então, nossa prática em descobrir o padrão das sequências numéricas utilizando diversas estratégias. Adição, subtração, conceito de dobro e triplo. Agora, vamos brincar? Como podemos descobrir o número que falta? Bem, como já vimos, basta observar o antecessor de um dos números e acrescentar ou tirar. Vamos lá. Para descobrir o padrão da sequência, eu vou subtrair 29, que é o último número, menos 24, que tem resultado 5. Logo, eu acrescento 5 a 29 para descobrir o sucessor que falta. Esse número é o 34. 29 mais 5, 34. Como detetives, vamos descobrir as respostas desse enigma. A professora entregou algumas fichas para 5 alunos da turma e pediu para que eles descobrissem quantas fichas cada um recebeu. E assim, descobrirem o padrão de regularidade das respostas. Para isso, ela deu algumas dicas. Pedro tem o dobro de 3. João tem o dobro de fichas de Pedro, adicionando mais 2 ao final. Júlia tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro, e depois acrescentando mais 6. Carla tem 5 vezes mais fichas do que Pedro. Agora, vamos responder a algumas perguntas. Represente a quantidade de fichas que cada aluno recebeu. Então, vamos lá. Pedro tem o dobro de 3. Se eu tenho 3 fichas, o dobro são 2 vezes o número 3. Então, Pedro tem 6 fichas. No caso de João, ele tem o dobro de fichas de Pedro, ou seja, se Pedro tem 6, João tem o dobro de fichas. Então, é 6, são 6 vezes 2, que é igual a 12, mais 2 ao final, adicionado 2 ao final. Então, vamos ver quantas fichas João tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. João, então, tem 14 fichas. Bem, no caso da Júlia, ela tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro. O que isso significa, né? Se ela tem o dobro da diferença, eu já expliquei isso para vocês em outras aulas. Quando a gente fala diferença, é uma palavra-chave que nos remete à subtração. Então, eu tenho que tirar, certo? Então, se ela tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro, eu tenho que diminuir. 14 menos 6. Então, eu tenho 8 fichas, no caso a Júlia, né? Não eu. Então, aqui nós temos a diferença de fichas entre João e Pedro. Só que Júlia tem o dobro da diferença. Se ela tem o dobro da diferença, eu tenho que acrescentar mais 8. Porque 8 vezes 2 são, vou contar com vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que eu preciso acrescentar mais 6 fichas para descobrir quantas fichas a Júlia realmente tem. Então, eu tinha 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, ela tem 22 fichas, certo? E agora a gente vai descobrir a quantidade de fichas que Carla tem. E a dica é a seguinte: a Carla tem 5 vezes mais fichas do que Pedro. Ou seja, Pedro tem 6 fichas, certo? E ela tem 5 vezes mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o número 6, vou repetir o número 6 aqui, 5 vezes.
Aqui a gente pode lembrar daquela aula de linhas e colunas. Para fazer a multiplicação. Então, eu tenho, 5 linhas com 6 fichas em cada uma. Então, 5 vezes 6, eu tenho 30. Eu tenho 30 fichas. Eu não, a Carla. Então, agora nós temos mais algumas perguntas a responder. Vamos lá? Qual é o padrão utilizado na sequência das fichas? Essa é a nossa segunda pergunta. Então, para a gente descobrir o padrão utilizado nas fichas dessa sequência, eu posso diminuir 30 menos 22, ou eu posso somar 6, né? Eu tenho 6. Quanto falta para chegar a 14? E nesse caso, eu vou descobrir que são 8. Então, 6 mais 8, 14. Ou 30 menos 8, 22. Então, o padrão dessa sequência é o número 8. Vamos, então, à última pergunta. Se a professora chamar mais um aluno para participar da atividade, quantas fichas ele terá seguindo o mesmo padrão? Então, se a professora chama o próximo aluno para participar da atividade, e eu sei que a sequência numérica, né, o padrão dessa sequência é 8, então basta eu acrescentar 30 mais 8. Então, eu vou descobrir quantas fichas o próximo aluno ficará. Então, se a Carla tem 30, vamos lá. Se a Carla tem 30, o próximo aluno terá 30 mais 8, 38. Eu acrescento mais 8 fichinhas aqui. E está pronta a nossa sequência numérica. Outra forma de resolver é colocando as orientações dadas em um quadro, resolvendo passo a passo. Vamos observar? Existe algum padrão nesta sequência de quantidade de fichas? Qual foi o aumento nas quantidades de fichas distribuídas aos alunos? Percebam que eu tenho o nome de todos os alunos e ao lado a quantidade de cada um. Então, no caso de João, eu tenho 6 mais 8, que são 14. No caso de Júlia, 14 mais 8, que são 22. Carla, eu somo 22 com 8, que dá 30. E a quantidade de fichas distribuídas aumenta de 8 em 8. Logo, o novo aluno receberá 38 fichas, 30 mais 8, como nós observamos no exemplo. Então, na aula de hoje, aprendemos que algumas operações nos auxiliam a descobrir um padrão na sequência numérica e que é importante observarmos os antecessores e os sucessores para descobrirmos o padrão e assim dar continuidade. Agora, eu deixo um desafio para vocês. Vera está brincando com suas peças de dominó. Ela organizou uma sequência de acordo com a soma dos pontos de cada peça. Desenhe como ficariam os pontos da próxima peça da sequência de acordo com a organização. E a nossa aula termina aqui. Adorei estar com vocês e espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!